À medida que a sociedade evoluiu, mudaram-se as percepções do que é aceitável ou ofensivo no humor. Conforme as pessoas foram ficando mais alerta das questões sociais, antes o que era considerado engraçado, hoje pode ser considerado insensível e pejorativo. Do ponto de vista dos humoristas, o mundo moderno está cada vez mais chato e intolerante, onde hoje já não se pode mais fazer uma piada. Culpam, por fim, o famoso politicamente correto. Mas afinal, o que é isto do politicamente correto? Fomos para junto das pessoas na rua para perceber o que é que elas acham sobre este tema. O que entende por politicamente correto? É agir de acordo com as normas da sociedade. Vemos isso acontecer, por exemplo, nas pessoas mais famosas, que se calhar para não estragar a sua imagem, guardam uma opinião mais polémica que tenham. Eu penso que o politicamente correto tem a ver com a garantia dos direitos e respeitar as outras pessoas, independentemente daquilo que nós pensamos. Os nossos valores são sempre diferentes e então é preciso respeitar limites. Eu entendo que politicamente correto é fazer aquilo que seja melhor para todos. Por exemplo, há assuntos políticos, não vemos muitas pessoas a assumir que são de extrema-direita ou de extrema-esquerda, seja o que for. É, no fundo, guardar a opinião para ser bem visto na sociedade. Eu queria saber o que é para ti o politicamente correto. Sabes o que é? Não. Não sabes? Não. Normalmente é o que se diz que agora é ser demasiado correto no que se diz, por exemplo, com medo de ofender alguém. Agora imagine numa situação hipotética que tem uma doença e que vai assistir a um stand-up comedy. A certa altura, o humorista lança uma piada sobre a sua doença. Como é que se sentiria nessa mesma situação? A situação das doenças é sempre muito específica. Um humorista não vai adivinhar que há alguém com uma doença assim, mas eu acho que são situações que podem ser evitadas. Por exemplo, mas se fosse um direito humano mais geral, eu acho que se calhar aí já é uma coisa que se calhar nem tanto. Eu reagiria mal, Mal? porque eu também tenho duas e também não gosto que gostem comigo. Mas mesmo, por exemplo, o trabalho do humorista, achas que um humorista deve medir o que diz? Deve, mas também às vezes as pessoas também não devem levar a mal por causa disso. Obviamente, acho que toda a gente se sentiria mal, mas quando nós vamos para um espetáculo de humor, temos que estar preparados para o que se chama humor negro. Portanto, temos que estar preparados para qualquer tipo de piadas e acho que o melhor a fazer é relativizar a situação. É a nossa doença, também costumam gozar com outras coisas que se calhar afetam outros, é relativizar e tentar nos rir da própria piada. A depender da piada, tentaria esclarecer, porque muitas vezes as pessoas elas fazem piada por não conhecer de maneira mais profunda as limitações que uma doença pode trazer. Somos seres físicos, mas também somos seres emocionais. Então, em algumas situações, as emoções elas podem tomar de conta. Então, muitas vezes esclarecer as limitações que uma doença ou que algumas doenças podem trazer. Recorda-se do caso mediático da noite dos Oscars em que Will Smith agrediu Chris Rock por uma piada que este fez sobre a alopécia, a doença da sua mulher. Fomos para a rua tentar perceber qual é a opinião das pessoas acerca deste caso. Lá está, eu acho que não foi uma situação que podia ter sido evitada, mas, por exemplo, a reação do Will Smith foi um bocado exagerada. Acho que havia maneiras de lidar com a situação. Por exemplo, podia-se aproveitar depois para explicar que há pessoas com essas doenças até sentir maior conhecimento sobre algo que é um problema, mas não acho que tenha sido motivo para tanto drama. Contactamos alguém inteiramente ligado à área, que tem vindo a percorrer todo um caminho neste mundo do humor. Desde cedo percebeu que o humor era a melhor forma de desarmar assaltantes e em 2014 decidiu criar um blog chamado Por Falar Noutra Coisa. Faz stand-up comedy tanto em grandes teatros como em bares ou também para empresas e eventos corporativos. Já trabalhou na SIC Radical, na TVI ou até mesmo numa rúbrica nas manhãs da Antena 3. O humorista Guilherme Duarte. As pessoas acham que há temas que não se deve tocar de forma nenhuma. E eu percebo que as pessoas tenham esse limite para elas mesmas. Eu acho que cada um de nós pode ter esse limite, tanto como público, dizer, olha, isto para mim ultrapassa o limite, não vou ver. Isso acho perfeitamente legítimo, não quero ver.
E acho que até os humoristas também podem ter os seus próprios limites, dizer, olha, com este assunto não quero, ou este tipo de piadas não quero fazer. Portanto, eu acho que existem esses limites pessoais, que eu acho é que não pode haver um limite imposto de uns para os outros, não é? O público não pode dizer, eu acho que não se brinca com cancro, e então nenhum humorista pode brincar com cancro e vamos pôr isto na lei e limitar aqui a liberdade de expressão. Eu acho que o grande problema é esse, as pessoas confundem o seu gosto pessoal com os limites que devem ser impostos aos outros, e as pessoas dizem muitas vezes, a liberdade de um acaba quando começa a do outro, não é? Essa frase muito conhecida. E isso é verdade, eu concordo com isso até certo ponto, mas a liberdade de alguém que não gosta é não ver. Não precisa de ir aos espetáculos, se estiver a dar na televisão muda o canal, se estiver a dar na rádio muda a estação, se estiver a ver no Facebook continua, ainda por cima é muito simples, é só continuar o movimento com o dedo e não têm que ver aquilo. Só que as pessoas parece que gostam de se indignar. E então eu acho que há uma certa hipocrisia. Porque quem diz que o humor deve ter limites, toda a gente já fez piadas consideradas de mau gosto entre os amigos, ou se for um amigo a dizer essa piada de mau gosto, as pessoas vão se rir porque sabem que aquilo vem de um fundo bom, porque conhecem a pessoa. Mas às vezes com os humoristas partem do princípio de que o humorista está em palco para gozar com as coisas. E eu acho que não é esse o objetivo do humorista. O objetivo do humorista é fazer rir, sabendo que às vezes há alvos e que as piadas às vezes têm alvos e que há pessoas que podem ouvir aquela piada e não gostar e ficar ofendidas, ficar até tristes com algum tema que se toque e que lhes possa dizer mais, e eu percebo isso tudo, acho tudo legítimo. Agora, não pode haver limites impostos por uns e pelos outros, até porque esses limites, se perguntarem às pessoas, acham que os filmes devem ter limites, ou a música, ou os livros, as pessoas vão dizer que não. Vão dizer não, claro, se pode fazer um filme sobre um serial killer, ou pode-se retratar uma cena de violação num filme, ou num documentário, ou o que seja. Mas quando toca o humor, como ainda somos um país muito riso, pouco siso, e o humor está um bocadinho associado à falta de profissionalismo, não é? Ou seja, o cinema é uma arte maior, e a escrita, e a música, e o humor é assim um bocadinho os palhacinhos. E então acham que é feito de forma mais leviana, quando é bem feito, é feito com a mesma seriedade que é feito outro tipo de criação qualquer. Por outro lado, há quem defenda a liberdade de expressão no humor e argumente que qualquer assunto pode ser abordado de maneira cómica, desde que não haja incitação ao ódio ou violência. Para essas pessoas, a censura ou restrição ao humor pode limitar a criatividade e a liberdade de expressão. Afinal, deve existir um equilíbrio entre a liberdade de expressão e o respeito? Lá está. Mas em situações específicas é sempre mais complicado. Mas se foram direitos humanos mais gerais, acho que são situações que já se sabe tanto, já se fala tanto, que podem mesmo ser evitadas. Eu não sei se é uma questão de impor limites, mas de trazer o respeito, trazer à tona o respeito, né? Então, quando no tom da fala, no tom da brincadeira, ou qual seja o contexto, quando nesse tom existe respeito pela situação, eu acho que é algo cabível e que sim, deve ser trazido à luz da liberdade de expressão, porque quando se discute, se debate qualquer tema com respeito, isso só tende a enriquecer a todos. O limite, eu acho que ele deve existir quando se vai para além desse contexto de respeito, né? Então a empatia é uma maneira de se ter respeito. Por exemplo, se o comediante está a fazer a piada e vê que no público está alguém mesmo a sentir-se mal com aquilo, mesmo que esteja escrito no guião ou assim, acho que deve parar, deve alterar a ordem do seu espetáculo e mudar para respeitar o seu público. Muitas vezes o bullying na escola é feito através de piadas, não é? São piadas que se usa, goza com o gajo que é diferente, ou com a miúda que é mais gordinha, ou uma série de coisas. E não deixa de ser humor, não é? Muitas vezes usa-se o humor para gozar e atacar aí as pessoas, e o humor pode realmente trazer algum dano quando é feito aí. Mas há um contexto totalmente diferente de alguém que quer fazer uma piada para achincalhar o outro e de um humorista que está em palco para fazer rir os outros. Há coisas que ditas na boca de um humorista, mesmo que seja palavra por palavra, na boca de um humorista ou na boca de um político, não se pode ter interpretadas de forma literal, as duas coisas, de forma igual, porque o objetivo do humorista e a profissão dele é fazer rir. O trabalho do político, alguns parece que sim, que também é para não lá para fazer rir os outros, mas não é esse o objetivo. E então, às vezes também há um bocadinho essa confusão de levar à letra tudo o que o humorista diz, quando muitas vezes nós estamos em palco, dizemos coisas com as quais não concordamos.
coisas que achamos absurdas, coisas que achamos até têm piada exatamente porque é tão ridículo dizer aquilo que por isso é que ganha piada. Quando é alguém a dizer a sério já não tem piada. Não é? É como uma tragédia. Se a tragédia por si tivesse graça, nós chegávamos só a palco e dizíamos: então e ontem? Morreram não sei quantas pessoas num terremoto. Giro. E as pessoas riam. E se nós fizermos isso, ninguém ri. Ou seja, a tragédia em si não tem piada. Por isso é que nós temos que fazer piadas sobre a tragédia para tentar fazer os outros rir e aligerar a situação e brincarmos todos um bocadinho com os nossos medos e inseguranças. O humor é subjetivo e pode variar de pessoa para pessoa. O que é considerado engraçado ou ofensivo por uma pessoa pode não ser o mesmo para outra. É fundamental ter empatia, contudo devemos considerar o impacto que a censura pode ter no humor. O diálogo e a reflexão crítica sobre o tema são essenciais para encontrar um equilíbrio entre o humor e o respeito pelos outros, não descredibilizando a profissão. Mas a pergunta que se impõe é a seguinte: há limites no humor? Penso que sim. Sim, acho que há limites. Lá está. Sempre que a nossa liberdade tirar a liberdade do outro, acho que aí é o limite. Portanto, mas acho que também cabe às pessoas saber que aquilo é humor e perceber que é brincar, e lá está, relativizar as coisas e ignorar. A verdade é que existem muitas pessoas que banalizam e descredibilizam o humor face às outras tantas artes, como a música, o cinema ou até a literatura. Há muita gente que pensa que um gajo vai a palco e diz aquilo que vem à cabeça. Não sabe que há uma série de textos escritos, está tudo escrito, foi testado várias vezes, foi limado, e as pessoas quando começarem a perceber esse processo também percebem tipo, olha, realmente vi este gajo no bar e só disse piadas de merda, mas faz parte porque ele está a tentar construir algo melhor. Portanto, acho que será difícil cancelarem o humor, porque acho que cada vez há mais procura por isso. Mas pode prejudicar algumas pessoas, isso pode. Será o fim do humor? Será que o humor vai deixar de existir nesta sociedade tão politicamente correta? Só o futuro o dirá.